Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no podcast de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ela, minha primeira professora de festival e a primeira pessoa que me ensinou a estudar direito escala, professora Ana de Oliveira. Tudo bem com a senhora? Querida, que prazer estar aqui, rever você. Prazer é tudo meu. Faz pouco tempo, né? Faz muito tempo. Eu era uma criança. Pra quem tá na audiência, fazem apenas 16 anos. Foi isso, né? Foi 2008, em Bragança Exatamente. Paulista, no Festival Música Nas das Esferas, Esferas isso. ou nas Esferas? Eu não faço a menor ideia. Era das ou nas Esferas? É um desses. Em Bragança Paulista, foi muito legal. Daí me vem aquele menininho super talentoso, estudioso, serelepe. Depois eu pago ela, gente, o cachê. Eu lembro que eu cheguei tocando umas coisas difíceis até. Era um pouco difícil. E aí, pra você ainda, mas... pra mim era difícil, exatamente. E aí a professora assim, que tal escala? Mas foi com gentileza. Não vamos pular etapas. Então... Você me olhou feio. Não gostou muito, não. Aí, eu sei que a gente fez escalas e fez o La Folia. Uma versão do La Folia, não lembro qual que era. Mas foi interessante. E eu lembro da senhora sempre com muito carinho. E falo sempre da senhora, assim, pros meus amigos e tudo mais. Sim. Porque aquele sistema de estudo de escalas, depois a senhora até pode explicar como que é. Tem o Galamian que é parecido, mas não é igual. E eu nunca mais vi ninguém explicando como estudar daquele jeito especificamente. Eu acho que, na realidade, a questão de como estudar, independente do método que você estuda, é o como estudar é que faz a grande diferença. Né? Então, assim, existem métodos que, no fundo, o objetivo deles é o mesmo, né? A abordagem é um pouco diferente. Então, eu acho que a tendência, que eu me lembre, eu confesso para você que eu nem me lembro, mas assim, como é estudado, a gente realmente estudar muito devagar, sempre, e sem apertar as cordas, sempre estudar de maneira muito relaxada. Mas era um esquema assim, que eu nunca tinha visto, era o jeito de fazer, como que eu posso explicar? Que basicamente você começa com, sei lá, você vai fazer duas notas, e aí você continua repetindo até o arco cair para baixo de novo. Ah, sim, porque era a divisão, porque a gente estuda daí simultaneamente as escalas e arco também, né? As coisas não ficam isoladas. Primeiro, muito longamente, uma semibreve, mínimas, dividindo em dois, semínimas, e então, marcada para cada nota, marcada para cada duas notas, marcada para cada três notas, marcada para cada quatro, marcada para cada seis, para cada 8 e para cada 12. Exato. Que daí que virava a encrenca, que cada hora caía de um lado. E aí... Mas depois das técnicas esse é o primeiro estágio. Hoje em dia tem a evolução marcada para cada 5, marcada para cada 7. Então, mas sabe que depois eu estudei também cada 5, cada 6, depois, muito depois, né? Cada 5, cada 7, cada 9, cada 11, cada 13. Sim. Mas o que me encantou é essa coisa de ficar repetindo a escala até o arco ir para baixo, chegar para baixo de novo. Você estava fazendo o caso de 12 4 vezes para chegar para baixo. Exatamente. Mas sempre complica, porque e para quê também? Para não cair sempre na mesma mudança de posição, né? Então você inconscientemente estuda de maneira diferente. Porque a mudança de posição não cai sempre no mesmo espaço do tempo e no mesmo espaço do arco. E não obrigatoriamente, nem sempre com a mudança do arco, que essa é a questão, né? Para não mudar sempre a posição junto com a arcada. Isso foi uma coisa que a senhora desenvolveu ou ouviu de alguém? Na realidade, eu ouvi em algum momento de alguém e apliquei, mas eu tenho um método de estudos que é do Seth Meyer, que ele é professor em Salzburg. E é manuscrito ainda. Hoje em dia, talvez até tenha editado, eu nem sei te dizer, mas eu tenho aquele manuscrito. E ali tem exercícios maravilhosos que eu aplico até hoje, né? Não o método inteiro, ficar aplicando tudo, é como o Sevcik, que pode ficar muito chato. Mas ele homeopaticamente, né? Um pouco todo dia, 3, então é muito rico, muito enriquecedor. Agora, esse estudo de escalas, assim, eu confesso para você que eu não me lembro mais onde eu vi isso, gostei e continuei aplicando. Porque pra mim agora é Ana de Oliveira. Todo lugar que eu falo desse jeito de estudar escala... Não, isso aqui é Ana de Oliveira. Agora, isso não nega nenhum Galamian. Não, de jeito nenhum. É só um a mais, né? Porque o Galamian, pra tentar fazer mais ou menos a mesma
mais ou menos a mesma coisa, não é exatamente a mesma proposta. Ele faz notas a mais no início e no final. Sim. Que é pra dar certinho o arco. E a senhora achou um jeito, a pessoa que desenvolveu achou um jeito de... não precisa, é só você repetir a escala até cair pra baixo de novo. Exato. Você já estuda a escala mais vezes, estuda as mudanças de posição mais vezes, em contextos do arco diferente, do tempo diferente. E você vê, você está estudando também arcadas longas, né? Exatamente. Porque você fica ali, o tempo inteiro são arcadas longas, E cada aí nota. E aí o terceiro estágio começa uma nota por arco. Caiu pra baixo de novo, você já vai emenda com 2. Caiu pra baixo de novo, já emenda com 3. Caiu pra baixo de novo, emenda com 4 e assim sucessivamente. Um papo de nerd violinista. Não, e no começo é um nó, né? Eu não consigo. Calma, vai conseguir. Presta atenção. E sem partitura. Isso que é importante. Para você, teu violino e a tua escala ali. Maravilhoso. E se aplica em qualquer tom que você quiser. Né? E ó, lembrando, esse é o Papo Nerd Violinista. Você já curtiu esse Papo Nerd Violinista? Lembrando que esse podcast é pra tanto você que é nerd violinista, quanto você que só gosta de tocar violino, que pensa em tocar violino, ou que é violinista profissional, por que não? Lembrando que temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas e 43 minutos da manhã. E inclusive, ó, estamos gravando esse podcast no dia 13 de março. Se você tivesse assinado, se fosse membro do canal, você estaria vendo no dia 13 de março mesmo. Mas como talvez você não seja membro, você está vendo muito depois. Então, se você quiser ter acesso antecipado aos episódios, seja membro do canal lá no YouTube. Professora Ana, agora é o seguinte, a senhora trouxe um material bem legal aqui de música contemporânea, que para quem não é músico, são drogas pesadíssimas. Como que a senhora se envolveu com essa gente? Na realidade, eu desde jovem ainda estudante, eu sempre tive interesse por caminhos musicais, né? Uhum. Sempre amei Bach, repertório tradicional, Beethoven, Brahms, continuo amando, mas eu sempre me interessei muito o que está sendo feito agora, tanto no sentido da música contemporânea quanto da música instrumental, música popular, né? Uhum. Então, na época eu toquei que hoje em dia é a Orquestra Experimental de Repertório, era a Sinfônica Jovem Municipal. Uhum. E o Jamil foi uma pessoa que também semeou muito isso nos estudantes que tocavam ali na orquestra, através da programação. Então, eles sempre faziam um repertório mais tradicional, um repertório operístico, mas que também nunca era muito fez Kurt Weill, por exemplo, era uma coisa muito nova. Já tinha um caráter experimental. Eu estou falando isso nos anos 80 eu entrei lá em 83, Caramba. Adolescente. Quer dizer, 84, 85, 86 eu saí, né? Então eu toquei com o Hermeto Pascoal, com o Grupo Pau Brasil, com o Arrigo Barnabé, que ele fazia daí uma vez ao ano, ele convidava um artista para meditar no break. Então também era outra pegada que a gente ficava jovem, era muito estimulante. E num primeiro contato com esse tipo de música, a senhora já curtiu? Sim. Sim, já sempre foi fascinante. Para mim, assim como o Bach, Brahms. A primeira coisa que eu ouvi criança, que eu quis tocar violino, foi o Concerto de Brahms, que eu amo até hoje, né? Como Beethoven. Então, assim, uma coisa não nega a outra, né? E daí eu fui para a Alemanha estudar. Então, eu já tinha essa janela aberta. Em Colônia? Em Freiburg. Eu estudei com o Rainer Kussmaul. A Alemanha é um polo bem forte de música contemporânea, né? Sim, exato. E Freiburg é um polo bem forte. Caramba. Então tinha um Instituto für Neue Musik, que chamava assim, né? Chama-se assim. E era dirigido pelo André Richard, que era da Rádio Südwestfunk, e pelo Klaus Huber, que era um super importante compositor. E, na realidade, me convidaram para tocar lá. E eu aceitei na hora. E como que descobriram a senhora? Porque os estudantes, era um grupo dos estudantes. Okay. Né? E acho que depois eu descobri que ninguém queria fazer música contemporânea. Exato! Tipo, tudo que eu fiz de música contemporânea... Eu fiquei toda orgulhosa, me convidaram para tocar no grupo, ninguém queria tocar e eu topei na hora, né? As únicas coisas que eu fiz com música contemporânea, eu fui aluno da EMESP, né, da Escola de Música de São Paulo. Tudo que eu fiz de música contemporânea é porque era obrigação do programa. Sim. Você tem que fazer uma peça contemporânea em alguns anos, lá não sei exatamente como que é hoje em dia. Mas você praticando não começou a gostar? Não? Não. A primeira vez que eu estudei a balada do Isaí, pra mim já era muito contemporânea. Já é contemporânea. Não, até aí eu aprendi a gostar. Né? Essa linguagem, digamos assim, Isaí, Santoro, algumas coisas... Mas quando começa a ficar muito... Eu chamo como texto... Quando o texto começa a ficar muito acadêmico, sabe? Pro meu ouvido, pelo menos, já não soa tão legal. Aí eu já não consigo... Eu não consigo entender, essa é real, né?
Essa é a parada. Eu acho que tem uma coisa de você realmente ter interesse em fazer, porque realmente é uma pesquisa. Você tem que fazer uma pesquisa de produção de som. Né? Então eu vejo assim, muitas vezes, porque é um efeito, assim, não é um efeito, é uma maneira de você produzir um som, tem técnicas específicas. Agora, isso é um processo. Eu lá atrás eu não sabia. Ficava apavorada, às vezes, que pegava as partituras e como é que tinha é uns símbolos 2, que 3, nem... 4, 5, e ficava tentando descobrir. Mas esse tipo de coisa, para mim, era estimulante, já ali. O estímulo era no fazer musical ou na descoberta? Nos dois. Okay. Nos dois. Na descoberta, depois você poder realizar a sua descoberta e eu consegui... Poder conversar com o compositor, né? Exato, né? E Freiburg era muito rica nesse sentido. Eu viajei bastante com esse grupo, fui a Varsóvia, na época era fechado, o Muro de Berlim ainda, era comunista. Nossa, é verdade, caiu em 88. Fui a Genebra, era um grupo de câmara de música contemporânea e realmente foi muito enriquecedor para mim. Eu acredito, e hoje em dia, depois de tantos anos madura, tendo feito, que depois a gente fala mais sobre isso, o livro sobre isso e tudo, eu acredito que, inclusive, você estudando essas técnicas estendidas, não existe um método específico, mas você pode aplicar essas técnicas, isso te ajuda no próprio repertório tradicional. Não tenho dúvida. Porque eu acho que a relação com ritmo se torna outra. A relação com produção de som mesmo, cores de som que você produz, você expande pontos de contato. Pra galera que não é muito, que é violinista mais iniciante, que não sabe ainda do que a gente está falando, o que seriam técnicas estendidas do violino? Então, técnicas estendidas são técnicas atípicas, não tradicionais, ou a própria expansão dessas técnicas, né? Então, por exemplo, no caso de pontos de contato, que todo mundo deve saber o que é ponto de contato. É onde a crina está passando na corda. Onde o ponto de contato do arco sobre a corda. Na técnica tradicional, segundo o Carl Flesch, são 5 pontos de contato básicos, né? Então, aqui tem o ponto central, próximo ao espelho, mais próximo aqui, mais próximo. No caso da música contemporânea, tem até no meu livro um gráfico que eu fiz, isso se multiplica são 10, 15 pontos de contato. Atrás do cavalete, sobre o cavalete, muito perto, menos perto, porque os compositores perdem essas nuances. Como no espelho, mais para cá, morto ou sultasto, que daí você pode tocar até aqui com o arco, né? Então, isso, óbvio, eu não vou tocar, no caso, um concerto de Brahms, eu não vou usar um tasto, no caso de tasto. Sonata de Debussy, eu não vou fazer um molto sultasto. Mas você vai tocar um Britten e já começa a ter uns negócios. Mas eu vou conseguir fazer dentro do sultasto ali, porque Debussy ainda não tem tanto molto, sultasto, moltíssimo. Já uma nuance, eu acho que enriquece a interpretação. Né? Tem alguma coisa que você acha que daria para demonstrar aqui para a galera? Posso demonstrar. Ou nesse violino da senhora, que a senhora achar melhor? Violino, eu vou fazer nesse mesmo, depois eu pego o meu. Isso de pontos de contato é um exemplo. Eu não conheço esse instrumento, nem o arco, mas... Então, por exemplo, isso de pontos de contato, que a gente está no central... Vou fazer um... Quanto mais eu vou perto aqui do espelho, mais suave fica o som, né? Aqui já não vai mais, vai outra corda. Se eu pegar outra nota, vai dar. A mesma coisa para cá. Vai ficando mais brilhante. Olha, você pediu subponticello, né? Que é um nome. Então, o que acontece? Na realidade, nada disso. Isso é só um exemplo. Tem maneiras de fazer pizzicato, isso, pressionar o semi-harmônico, efeitos, trêmulos, GT, o próprio golpe de arco, no caso. Qual é o favorito da senhora? Golpe de arco? A extensão, a técnica expandida. Não posso afirmar que eu tenho uma favorita, mas essa questão da produção do som com os pontos de contato é uma coisa que me interessa muito, que muda muito a cor do som, né? Vibrato, não vibrato, moltíssimo vibrato, às vezes pianistíssimo, moltíssimo vibrato, sul, ponticello. Então cria uma mistura de sons muito atípica. Agora, basicamente coisas... é cozinhar
com uma possibilidade muito mais ampla de temperos. Exato, é por aí. E muitos deles já são conhecidos, ninguém inventou a roda também. É a mistura deles, é a simultaneidade que gera muitas vezes a dificuldade. E daí os ritmos mais complexos. E às vezes tocar. Tem um que eu não consigo fazer direito até hoje, que é subharmônico. Vocês quiserem, depois vocês pesquisam no Mari Kimura. Ela vive em Nova York, é uma nipo-americana. Ela inventou uma técnica entendida que são subharmônicos. Então, em determinados lugares, você dedilha, tem as regras da equação aqui, e você faz uma sobrepressão no arco. Que você toca uma oitava abaixo do que você está tocando. Quem consegue criar sons mais graves do que na realidade existem. Só que ela faz isso com uma limpeza. Se você colocar no afinador agora, que a professora tocou, é um Dó 2. Esse aqui, ó. Eu não consigo fazer direito até hoje. Muito difícil. E o vizinho fica louco. O vizinho adora. Na época que eu fiquei estudando muito isso, encontrei o vizinho. Tá tudo bem? Você tá bem? Tá tudo certo? Tá tudo bem. O meu professor, eu só sei disso, eu nem sabia que isso era uma técnica necessariamente expandida, mas eu sei porque um dos professores que eu tive, agora eu não sei exatamente quem, talvez o Enio. O querido Enio Antunes. Enio Antunes. Muito importante. Ele passou pra gente o som, ele chama de som filé concreto. Que aí é basicamente você conseguir sustentar essa nota mais grave. Ele não tinha muita exigência, ele queria, na verdade, o ruído. Mas aí ele falava que se você conseguisse fazer uma oitava mais grave consistentemente, é porque tá muito bom. Isso é um subharmônico. Eu não sabia. Os lugares onde você também aplica o ponto de contato com o dedilhado. Então, por exemplo, você... Desculpa, até o violino. Tá tudo certo. Eu não vou estragar ele, não. Eu já fiz melhor isso, mas é muito difícil você... Eu já toquei obras que pediam isso. E eu toco muito, desde essa experiência na Alemanha, eu sempre pratiquei. Inclusive, isso depois eu vou contar uma história engraçada que aconteceu em Varsóvia, vale a pena, nesse festival que eu fui. E depois, voltando para o Brasil, eu sempre procurei também... eu toco no trio Puelli, que é um trio feminino de São Paulo, que a gente gravou discos de música contemporânea. Eu participo do ensemble Percorso, que também é de música contemporânea. Eu sempre gostei, me interessa. E às vezes, época que eu fiz Paladar SB, por exemplo, quando vinha uma peça contemporânea, muitas vezes eu gostava muito de fazer Bienal de música contemporânea. Eu gosto muito. E dessa relação com os compositores. Como é que é essa peça? Você poder perguntar ao vivo o que você quer ali. Não, isso não é possível. Ou você poder sugerir. É muito enriquecedor, é uma prática musical muito enriquecedora. Essa é uma das coisas mais legais de tocar música contemporânea. Porque assim, você tá estudando, sei lá, um Prokofiev da vida. Você tem dúvida numa coisa e você não concorda como ninguém tá tocando. Pra quem você vai perguntar? Prokofiev não tá aí, não. Hoje em dia vocês podem pesquisar muito. Exatamente. Pode ver Agora, se o compositor tá ali... É muito bom. Você pergunta, então, assim tá tudo bem? Os discos, por exemplo, do trio Puelli, que eu gravei, algumas das obras, a gente gravou uma obra do Mário Ficarelli, do trio dele. Estivemos com o filho dele aqui, Guilherme Ficarelli. Ele estava presente na gravação. Ficou muito emocionado, inclusive, né? Toccata, ele dedicou ao trio Puelli. Assim como outras, com o Leonardo Martinelli, ele estava presente na gravação. Então, e outras experiências, né? Ou com o Gismonti, que eu já toquei, ou quando eu toco com o Sérgio, em tocar obras dele, ele é intérprete e compositor. Você é compositor também? Também, então... E até queria fazer uma intervenção sobre isso que vocês estão falando. Você tocou no assunto Prokofiev, né? Não tem como perguntar o Prokofiev. Uma vez eu lendo uma entrevista do Karl-Heinz Stockhausen, que eu sou fã, adoro, e alguém perguntou para ele uma coisa que o Stravinsky disse. Que o Stravinsky disse assim, não, você tem que ter uma certa cultura, se eu ponho uma colcheia, isso Stravinsky falando, que ela é para ser curta, tocada mais curta, mas não exatamente
tão curta quanto tá lá o pontinho, mas isso é uma questão de cultura daquele tipo de música. Aí o Stockhausen falou, não, eu discordo completamente. Se eu quero que uma cocheia soe metade da cocheia ou menos da metade da cocheia, eu vou escrever isso lá. Eu vou deixar isso claro na peça, para que qualquer pessoa que pegue a partitura toque a música, sem precisar ter uma dúvida. Qualquer pessoa, entre aspas. Eu acho que qualquer pessoa que ele quis dizer é alguém que já alguém educado naquele nível. A questão também é a própria notação, que é mais um assunto na música contemporânea, né? Porque eu sempre vi, na música contemporânea eu vejo que existe essa cultura maior de você tentar escrever exatamente o que você quer que seja feito. Porém, entretanto, todavia, é uma coisa nova. Porque, assim, tradicionalmente a partitura ela é 20%, 30% do que de fato você vai fazer. Ou de quanto você vai fazer daquilo que está escrito. Mas, na verdade, isso é mais uma explicação de como se produz aquele som, no caso de uma coisa inédita. Uhum. Agora, existe, por exemplo, subponticello, que é uma coisa que está bem definida, que é tocar aqui atrás do cavalete. Uhum. Muitos compositores, ou eles usam um símbolo, ou usam... Então, essa maneira, né, de ser eu mesma, vou usar o meu termo para aquilo, gerou muita dúvida. No fundo, é tudo a mesma coisa. Tocar atrás do cavalete é subponticello. Então, existe uma necessidade, que eu acho, dos próprios intérpretes, né, de gerarem esse material também e tentar... e dos compositores de entrar num consenso. Usa um nome só pra coisa? Mas esse tipo de livro, esse que eu produzi justamente pensando em violinistas, outros de cordas e compositores para poder... escreve desse jeito aqui agora, por favor. Porque nem sempre eles têm a oportunidade de estar com um violinista, ou estar com um flautista, ou estar com, sei lá, com quem é instrumentista para saber como é que vai ser... Então, o celular tá querendo entrar no programa também. Aí, o meu... Enquanto isso eu danço. Ele viu que eu entrevistei ele agora eu também. Eu esqueci, porque às vezes eu cheguei atrasado. Tá tudo certo, é a magia do ao vivo. Perdão. Que não é ao vivo. Não, tá tudo certo. Eu não vou responder. Tem gente que responde. Então, isso era uma coisa que... Obrigada. Essa parte da música contemporânea, que é a mesma coisa que chama a atenção de alguns, né, como da senhora e de uma galera, acho que era o mesmo motivo pelo qual eu não, por exemplo, essa coisa, ao mesmo tempo que escrever exatamente o que você quer deixa mais claro o que você quer para quem tá lendo, mas dá muito mais trabalho ler, não dá? Eu acho que depende. Eu não gosto de generalizar. Porque você tem que ficar assim, tá, essa colcheia com 40 riscos aqui, qual o ritmo que é? Qual o ritmo que é? Tem que fazer conta, sim, é uma tese. Muitas vezes também depende, mas também muitas vezes é permitida uma certa imprecisão dentro daquilo, né? Uhum. Mas assim, eu acho que tem casos de obras e obras, é uma questão da prática mesmo, né? E o violino na vida da senhora surgiu como? O violino surgiu na minha vida através, digamos, do meu pai. Eu vou dizer, meu pai é um amante de música. Meu pai está com 88 anos, se tornou luthier. Inclusive, ele começou construindo violinos. Hoje em dia, ele constrói contrabaixos, ainda está construindo. E isso era um sonho dele. Ele é engenheiro e depois se aposentou na engenharia e se tornou luthier. Foi aprender, foi estudar, trabalhar e aprendeu. E ele sempre ouviu muita música e muito violino, que é a paixão dele. Eu ouvi criancinha, eu tinha uns 5 anos, 4 para 5, e ouvi e fiquei encantada. Depois eu soube que era o concerto de Brahms. Ele já estava construindo instrumentos? Não, era o sonho dele. Ele tinha um sonho. Quando me aposentar, eu vou aprender luteria. Na verdade, ele queria também tocar violino, estudou um pouquinho enquanto jovem. E daí foi isso, daí eu mostrei vontade já. Como é que é isso? Isso onde? A senhora é naturalmente São Paulo, de onde? A senhora é naturalmente de São Paulo? São Paulo, capital. Ok. E eu saí de São Paulo quando eu fui estudar na Alemanha, que eu tinha recém-completado 20 anos, e voltei aos 29. E daí eu voltei, fiquei um pouco em São Paulo e comecei a trabalhar no Rio de Janeiro. Na USB, inicialmente, comecei a fazer um quarteto de cordas também. E fiquei pelo Rio, mas eu vivo entre Rio e São Paulo, né? Que legal. E agora, de novo, que eu estou estudando de novo, estou fazendo doutorado lá na USP.
E esse semestre eu estou dando aula, faz parte do doutorado, você dá aula, né? Qual é o trabalho da senhora do doutorado? Daí não é mais técnica estendida, é um violino expandido, um violino estendido, um violino de 5 cordas. Então eu estou fazendo um trabalho sobre o violino, vou começar a escrever, estou ainda pensando, estou com um instrumento. A senhora é uma outsider insider, né? Tipo, é uma outsider, mas que tá insider. Eu sempre fui. Teve um maestro que eu não lembro quem foi, que brincou comigo, falou que você tá sempre enfiada em umas coisas meio alternativas, mas eu sou muito curiosa. Né? E sempre me interessei também pela expansão do instrumento, sempre senti falta de um grave. A corda dó, no caso. Exato. Esse instrumento é o violino de 5 cordas com a dó no grave. Não é uma viola pomposa, é um violino de 5 cordas. Eu tenho um colega, Thiago Rosa, que tem um violino de 5 cordas, com uma corda dó. Acústico, ele tem? Acústico, eu exatamente. Tô com uma acústica, tem um elétrico também. E o que a senhora acha, além, óbvio, você tem uma gama de outras possibilidades, mas o que chamou a atenção de ter um violino de 5 cordas? Eu acho que foi uma necessidade de ter que tocar sons mais graves. Né? E daí já, o ano passado, eu tive a oportunidade também de tocar pirrolo, né? Daí eu fiz violino e viola. Foi a primeira vez que eu toquei viola num nível assim, de uma dessa dificuldade do repertório, de ficar estudando mesmo a viola. E daí foi muito agradável também, né? Então o violino de 5 cordas, de alguma maneira, resolve esse problema. E é coisa de criar, de inventar. Eu gosto de inventar. E nesse caso eu vou inventar esse trabalho, encomendar obras, vou criar um repertório para ele, não compondo, mas encomendando obras, e através dessas obras vou discorrer sobre o instrumento, criar exercícios, aplicar escalas e tudo para esse instrumento de 5 cordas. Eu reparo que essa geração que veio, a tua geração, eles têm uma coisa mais curiosa também, mais aberta. Então eu vejo o pessoal tocando, na maioria, violino daí elétrico, né, de 5 cordas, mais interessado, mas... E assim, eu estou pesquisando ainda, não vou falar aqui muito sobre ele, para não falar bobagem em público. Mas não tem problema falar bobagem em público. Mas de qualquer jeito eu descobri, porque a origem também, ninguém inventou a roda com esse violino de 5 cordas, né? Exatamente. Se você para pensar, Bach, a sexta suíte para violoncelo, ela foi escrita para um cello, piccolo de 5 cordas. Então eu não sabia disso. Vou achar também nessa época repertório para... Nossa, a vantagem do violino de 5 cordas... Gente, eu não posso perder essa oportunidade. Já sei. Mas a vantagem do violino de 5 cordas é que dá pra você tocar o repertório de viola todo na primeira posição. Eu descobri Tipo, com um violista pensando, né? Pô, tem que ficar mudando de posição, o que eu faço? Eu vou inventar um violino de 5 cordas. Que pode aí... contar depois piada de viola também? Claro. Esse é o lugar pra contar piada de viola, inclusive. Posso falar outra besteira? Diga. Não, então, para mim, quem criou o violino de 5 cordas no mundo contemporâneo foi Gelado Ponti. Ok. Eu nunca tinha visto ninguém tocar violino de 5 cordas. A primeira pessoa que eu vi foi Gelado Ponti. Inclusive, era um violino acústico, ele adaptou também com 5 cordas, com um captador. Depois a Baxberry passou a fabricar esse violino. Depois outras marcas mais, tipo a Zeta, que tem violino MIDI. Mas enfim, eu também, porque parece que eu também sou violinista, sou bacharel em violino, e eu sempre toquei de tudo, assim, de jazz, nas nights, tocava jazz, bossa nova, criava minhas próprias bandas, minhas próprias composições, enfim. E eu sempre sentia essa necessidade, essa falta, parecia que faltava uma corda mais grave no violino. Que você está lá solando, por exemplo, uma banda de jazz e você quer descer com um gravão e dar uma nota, aí não tem só aquele sol ali mesmo, aí você tem que ir com o agudo de novo. Então quando você pega o violino de 5 cordas que tem aquele dosão, cara, você diz, cheguei no céu. É porque a gama de som que você tem é muito maior, é muito mais confortável de improvisar, de tocar. As escalas, por incrível que pareça, ficam todas muito mais fáceis de tocar também. Tem mais harmônicos, tem mais overtones. Exato. Né? E a senhora chegou a escrever coisas já de peças para violino de 5 cordas? Não, de 5 não. Para violino, por que violino de 5 cordas e não viola de 5 cordas? Esse instrumento tem a matriz dele, é um violino, não é a matriz. Ok, o tamanho do instrumento. É um violino modelo Magini, então ele é encorpado, mas é um violino.
a matéria-prima do instrumento é um violino, a partir de um violino, né? Uhum. O outro elétrico, ele só não tem um corpo, né? Até que o Sérgio me deu de presente, assim. Ele só tem o braço, assim. Ele é até bastante pesado, super gostoso de tocar. E é muito bom, mas eu tô aprendendo esse instrumento ainda, né? Porque a parte, imagino eu que a parte mais difícil seja reaprender os ângulos exatos de cada corda. Exatos, e no caso desse violino do acústico, as cordas ficaram um pouquinho mais próximas. Os ângulos aqui também. Então, Caramba! Realmente a posição, você agora ao mesmo tempo para fazer notas duplas vai ficar mais fácil. Fazer então, quintas agora? Vai ter quintas 100% afinadas agora. E esse interesse de experimentação, ele veio a partir da música contemporânea ou a senhora também faz jazz, toca rock, Toca rock eu toco pouco, eu não tenho essa experiência, assim. Mas assim, é o que eu te falo, vem lá de trás, lá de cedo. Uhum. Eu sempre fui muito curiosa, né? Por exemplo, trabalho com uma jovem experimental, que hoje é experimental, tocou com o Hermeto Pascoal, que é um inventor, né? Eu fiquei muito fascinada com a música dele. Eu tenho até várias músicas que ele fez para mim na época, que um dia eu vou fazer um projeto sobre isso. Eu sempre fui muito curiosa, e a música brasileira é muito rica nesse sentido. Uhum. A própria música brasileira de conceito, você não pode dissociar ela muito da música de origem popular, da música popular ou da música mais livre, né? Então, esse interesse de aprender violino veio por conta do pai da senhora. E onde que ele te colocou para aprender violino? Ou ele começou a te dar suas primeiras lições? Daí, quando ele viu, eu insisti, eu quero daí. Eu tenho até hoje um violininho um oitavo, né? Que eu tinha 5 anos. E daí eu fui ter aula ele foi perguntar, a dona Lola Benda, você já ouviu falar dela? Ela foi professora da Bettina Stegman. Que legal! Do Horácio Schaeffer. De várias pessoas da minha geração, um pouco mais velhas que eu também, e ela era uma referência aqui no ensino do violino naqueles anos. Eu nasci em 67, eu comecei a tocar em 72, foi a primeira aula que eu tive com ela. O nome era Lola? Lola Benda, é uma Lola família Benda. tradicional de músicos suíços, e o irmão dela, Sebastian Benda, era um pianista muito famoso aqui em São Paulo, e eles foram embora, eu tive aula com ela dos 5 aos 14. E eles foram embora do Brasil, a família toda foi embora. A filha dela, Ariane Pfitzer, é uma violinista bastante conhecida, até hoje na Suíça. E muitas, a Mônica Bell, que foi aluna dela, então, assim, todo mundo de origem alemã também foi aluno dela na época. Era ali em Santo Amaro, a aula mesmo tinha uma orquestrinha Arco-Íris, era uma orquestrinha de crianças que ela montou. Os ensaios eram todos em alemão, assim, eu não entendia nada. Um dia eu dei um piti, tem que falar em português, aqui eu não entendo nada. Era meio que uma aula para crianças alemãs da comunidade ali. Mas ela não seguia, ela não dava aula em grupo. Era uma orquestra infantil, como se faz hoje, ela como fez ali, daqui a pouco, só que realmente o público dela era mais a comunidade alemã. E ela tinha uma excelente escola de violino, né? Muito rígida. Na casa dela? Na casa dela, era aula na casa dela, muito rígida. Eu, no começo, eu não falava com ela, eu cochichava com a minha mãe, e daí eu falava. Eu me lembro que ela tinha um piquinês, aquele cachorro, sabe qual é? Grandão, assim, um Snoopy era o nome dele. Ela estava ruim. Ela tinha uma porta de correr na sala, o Snoopy saía. Ela estava boa, ele voltava, ficava se virando. O cachorro estava treinado já. Ele estava já com o ouvido treinado. Mas eu tinha bastante... Depois, imagina, era o maior carinho, mas no começo eu tinha bastante medo dela, assim, até eu me rebelar um pouco. E daí, no fim, a gente tinha uma relação muito boa, assim. Que no festival de música das esferas, eu tinha um pouco de medo da senhora também. O pessoal fala que eu fiquei com fama de brava por aí. Porque eu sou muito séria. Mas o doido é que assim... E eu falo na cara, né? Eu não falo... assim, eu acho que eu me dei... Num primeiro momento eu achei a senhora mais brava, mas olhando mesmo naquele momento e olhando em retrospecto, sempre só falando o que precisa ser falado... Porque assim, às vezes, eu vivi muito tempo na Alemanha. Eu fui com 20 anos, voltei com 29. Eu cheguei a ficar 4 anos sem pisar no Brasil. Então, assim, uma parte da minha formação, inclusive, assim, pessoal mesmo, psicológica, tudo se deu lá. Assim, eu fui muito jovem, sozinha. Então, assim, eu tenho uma coisa, às vezes, muito direta.
Então eu não preciso dar muita coisa meio volta. Europeia, assim. Então, tá desafinado, toca de novo esse trecho. É uma coisa assim, mas não é porque eu tô falando que... sim. Não é pessoal, não tô falando mal de você, exatamente. pessoa, te ofendendo. Mas tá desafinado, eu tenho que falar. E eu não sei falar, olha, tá um pouquinho desafinadinho. Mas aí arrumo o dedinho. Mas eu não volto pra criança. Não dou o tato direito. Eu gosto de dar aula para adolescente, assim, adolescente para frente, né? Que já entende um pouco melhor, né? Mas fica essa coisa direta, às vezes as pessoas ficam na orquestra, muitas vezes, né? Gente, tá... mas... Não, eu não tô... Não é pessoal, não tô falando gente, mal não tá junto. Não significa que vocês são fora do tempo. Só que o grupo não tá junto. Não tá junto. Eu tenho que fazer. Eu não faço isso se eu não tô numa posição de liderança. Mas se eu tô numa posição de liderança, eu falo. E se eu tiver que falar pro regente, olha, tá alguma coisa... E se tiver que falar pra mim, fale, por favor. Eu vou agradecer muito. Em alguns tipos de trabalho... Economiza tempo, na verdade, você ser direto. O trabalho é isso. Daí aquela coisa, ensaio de quarteto. Mas a gente tá ruim o que a gente tá tocando. Mas então eu não vou ensaiar mais, porque ensaio é pra isso, né? Se tivesse bom, não precisava ensaiar. É lógico. Eu gosto desse trabalho também. Vamos montar um acorde, ver aqui. Não, aqui, sobe ali, desce ali. Não, vamos fazer mais aqui. Não, esse som não tá bom, mas eu faço isso comigo mesma. Eu tinha uma... Hoje em dia eu sou mais relaxada, assim, relaxada de relax, né? Sim. Não, relaxada eu não sou mais. Eu era também muito assim comigo mesma, de tocar, tá horrível, não sei o que, mas hoje em dia não, mas eu acho que a gente tem que falar, assim, ainda mais, eu tô dando aula. Quando o aluno, que a maioria dos meus alunos, eu tenho aluno que não para de ter aula, já é profissional, já está na orquestra e continua tendo aula comigo. Mas assim, é uma maneira de eu tenho que fazer isso, né? E como que a senhora foi parar no Rio? Fui parar no Rio, foi muito isso. Eu voltei da Alemanha, lógico que depois de 4 anos, sem pisar aqui muito tempo longe, eu voltei estranha, digamos assim. Muito estranha. E eu voltei para São Paulo e eu morei em Freiburg muitos anos, eu viajava muito, fui para vários países, tudo, mas Freiburg é uma cidade muito idílica, é uma cidade que era, na época, era assim, o centro da ecologia na Alemanha, Floresta Negra, bonde, bicicleta, era uma coisa muito assim, eu tive muita dificuldade aqui em São Paulo de me adaptar numa cidade tão grande de novo. E estava também muito introspectiva, essa coisa de voltar, um pouco depressiva também, porque é difícil eu não estava suportando, mas chegou uma hora que cansou de ficar lá, essas coisas, né? Podia ter ficado, podia ter continuado. Não estava aguentando mais ficar lá na me cansou cidade. Aquele frio, aquela diferença, solidão de alguma maneira, né? A minha família aqui, essas coisas, então eu resolvi voltar muito por isso. Mas, lógico, estava assim. E eu comecei para o Rio de Janeiro, na realidade, para fazer um quarteto de cordas com músicos de lá, um que estava aqui, que me chamou, né? Então eu estava experimentando. E eu me senti muito bem lá, me fez muito bem o Rio de Janeiro. O calor, as pessoas, aquele jeito mais descontraído. Não que São Paulo não seja, eu amo São Paulo. Mas não é, época, São Paulo não é não, ninguém tá nem aí pra você. Não acho isso não. Eu acho que aqui tem essa coisa de às vezes também ser direto, a pessoa, né, às vezes também, mas enfim, eu não gosto de ficar, todos os lugares tem pessoas maravilhosas, bacanas, e tem coisas boas e ruins, na Alemanha também. Mas foi isso, pra mim, naquele momento o Rio de Janeiro foi balsâmico, fez muito bem. E também me achava muito estranha lá, e depois comecei a fazer cachê na USB inicialmente, na época era o maestro Roberto Chibirissá, e depois teve uma prova para a USB, eu acabei fazendo a prova, passei e fiquei. Eu toquei na USB 13 anos, depois entrei, tinha um quarteto de cordas da Universidade Fluminense, e hoje Universidade Federal Fluminense, então, e na época o meio musical de música de concerto no Rio era muito rico, música instrumental também. Muitas séries, muitos concertos, e foi uma fase muito boa da USB, que agora está de novo, mas eu digo aquela fase ainda atrás. Então, assim, foi tudo muito bom, por isso que eu acabei ficando lá. E hoje a senhora mora no Rio? Aí que tá, eu ainda moro lá, mas eu estou em São Paulo sempre, assim. Vamos saber, vamos chamar para uns churrascos. Eu moro nos 2 lugares, eu afirmo isso, né? E eu tô, como eu te falei, eu tô fazendo agora o doutorado na USP. Então eu tô sempre tem que estar aqui o tempo também, todo. Eu tenho o grupo aqui, minha família, e assim, eu realmente, agora eu toco ainda eu sou espala da Orquestra Sinfônica Nacional.
Na verdade, eu saí da USB em 2009. Uhum. Então, mas eu gosto de estar nas duas cidades. Eu amo Rio, eu amo São Paulo. Ultimamente eu tô mais São Paulo que Rio, assim, é meio de fase. E pra galera que não... é que a gente tem públicos de todos os níveis aqui. Tem alguns músicos das principais orquestras do país que assistem, tem professores de universidade que assistem, mas tem a galera que tá começando do zero e tem a galera curiosa que assiste. O que é ser Spala? O Spala, para quem já foi a um concerto, na realidade o Spala é o representante mor, né, artístico e político da orquestra, independente da estrutura. Então seria, dentro de uma hierarquia de uma orquestra, ele é o chefe do naipe dos primeiros violinos, ele é líder do naipe das cordas e o líder da orquestra toda. É o representante da orquestra com o maestro, ou com alguma direção, e vice-versa, do maestro com a orquestra. É um papel bastante difícil, né? E o Spala é responsável por marcar a arcada de todas as cordas, ou pelo menos passar uma referência para os outros líderes de naipe de cordas. É responsável por todas as arcadas. Se o maestro ficar doente, em princípio, na hora H, você tem que assumir o concerto. Se o solista ficar doente, em princípio, não. Não. Já pensou ter que reger? Não. Eu já com violino. Falando com violino, mas reger, eu não sou regente. E isso é um papel bastante difícil. E o que é bacana de se ver hoje em dia é que cada vez mais há mulheres Spalas de orquestra também. E quando eu comecei na USB, eu nunca tinha tido uma mulher lá em Spala, então eu era bastante jovem, eu estava com 32 anos, 31, e foi em 99. E foi bastante difícil, assim, mas eu aprendi muito. Quantas mulheres tinham na época que a senhora tocou lá? Olha, tinha a dona Silvínia, que é a primeira mulher que entrou na orquestra, que era um exemplo para todas nós. Tinha bastante mulheres, não era um caso que não tinha mulheres. Mas hoje em dia tem mais, tem muito mais. Pois é, temos várias mulheres Spalas. Exato, né? A Gabi, a Priscila, as duas maravilhosas. Aqui em São Paulo tem a Maria Fernanda Krug e a Andrea Campos, que são os chefes dos segundos no Teatro Municipal. Também. Lá na USN. A Amanda agora na USESP. Que é maravilhosa também. Lá no SNUF, éramos 3 Spalas mulheres, agora somos 2 de um homem, que a outra agora ela preferiu mudar de naipe, né? Então tem esse movimento. Mas o Spala é isso, é aquele que entra, depois da orquestra entra, o Spala é responsável pela afinação da orquestra. Ele entra depois dos músicos e antes do maestro. Aquele violinista que chegou depois não é que ele tá atrasado, não gente. Não tá atrasado. Talvez pode ser. Ou é realmente o último. Mas entrou todo mundo, entra lá o cara, aí normalmente ele vai fazer só assim, aí vai rolar um lá no fundo, e aí afina a orquestra. Então esse cara que tá coordenando essa afinação é o Spala. É o responsável. Que vem de ombro. Então é o ombro, na realidade, de alguma maneira. Isso já diz. É onde a orquestra se apoia, e o maestro se apoia. O peso do cara. Né? Uma carga pesada. E esse CD, por exemplo, que a senhora trouxe aqui, o que tem exatamente nele? Então, na minha discografia, eu tenho os mais recentes CDs. Eu tenho 3... Bom, eu tenho Sherazade gravado ao vivo com a USB em 1999, mas não é um CD comercial. É um CD que foi lançado no âmbito dos 100 anos da Brascan. Depois eu tenho, com o Trio Poeli, 3 discos gravados. Um só de música brasileira, que foi o primeiro, que chama Prima. O segundo, que se chama Três Américas. De música brasileira seria o quê? Tem Ronaldo Miranda, tem Marlos Nobre, tem Ricardo Tacochian, Edson Zampronha, Mário Ficarelli. Música contemporânea brasileira. E Vilani Coates, Vilani, ok. Vilani também. Eu cheguei a conhecer o Vilani. É uma família maravilhosa. Assim. O segundo CD do Trio Poeli são Três Américas. Então tem o trio do Bernstein, Leonard Bernstein. Tem maestro que tem até a série agora, filme, eu acho. Filme, Tem o trio do Maurício Kagel, que é um compositor argentino radicado na Alemanha, já faleceu, uma obra bastante pesada, assim, no bom sentido. Tem Alejandro Cardona, que é um compositor da Costa Rica, Três Américas, né? E ainda Cláudio Santoro, o trio do Cláudio Santoro. O terceiro a gente gravou a integral dos trios de Radamés Inátali, pelo selo Sesc. Maravilhoso! Então, toda a obra para trio do Radamés Inátali, quem quiser tocar, está gravada nesse álbum, e as partituras também são disponíveis, editoradas, não são mais manuscritas. Com as edições de vocês. Exato. Que legal! Está com o Roberto Inátali, mas a gente que
escreveu os arcos. Exato, fez parte do projeto. Isso, eu nem coloquei assim impressos os arcos, acho que é uma coisa que não chegou nesse nível de edição de eu assinar a edição. A edição é da família, né? Sim. Mas a gente fez a editoração das partituras. Que inclusive, em Atali é muito legal e poderia ser mais fácil de tocar as coisas dele. E sou eu que tô falando, não a professora. E tem uma obra muito rica, de câmara para violino. Eu lembro que teve uma época que a gente tocou, se eu não me engano, era um concerto para quarteto e orquestra. É lindo. E a gente tocou isso lá em Guarulhos. Mas foi um parto tão grande para conseguir as partituras... Que assim, não era um negócio fácil de conseguir essa partituras. Agora está tudo concentrado na Casa do Choro, no Rio de Janeiro. Eu acho que agora o acesso está mais fácil às partituras. E depois a gente começou o duo. Eu comecei o duo com o Sérgio. E a gente já tem 2 discos gravados também. O último foi pelo selo Sesc, que a gente lançou no ano passado, dedicado à música armorial. E o primeiro são músicas do Egberto Gismonti, que é um artista com quem eu já trabalhei muito também, e do Sérgio, que também é compositor. E esse disco aqui, para chegar nele, ele está no meio desses 2 discos do duo. Depois do primeiro disco do duo, aí, na minha vontade de inventar, eu sempre quis fazer um disco de improviso livre. Porque qual o pensamento? Eu falo, gente, tô aqui eu não sou compositora, eu não digo assim, eu já compus algumas coisas, mas eu não exercito a composição diariamente, né? Como o violino. Mas eu já exercitei isso que a gente estava conversando antes. Eu tive um momento na Alemanha, um momento de muita cobrança externa e interna, principalmente, em que eu tive um problema, assim, que não conseguia tocar direito. E me afetou muito a mão, eu estudava muito, e um dia estudando muito, tem uma coisa estranha no braço, e o que é isso? Não havia nada físico, fisiológico. Daí fiz fisioterapia, fiz aqueles exames, não tinha nada no meu corpo, digamos assim. E o que aconteceu? Eu percebi, eu estava cursando uma coisa que seria o equivalente ao mestrado lá, que chamava Baustudium 1, né? Que seria antes daquela prova de solistas lá que eles fazem. E daí eu percebi que essa abordagem da música, do estudo, de tudo, para mim não estava funcionando mais. Né? Então, assim, daí, em Freiburg, tinha um violinista, ainda tem, uma pessoa maravilhosa, ele chama Harald Kimmig. Ele é um autodidata, ele faz música improvisada, ele fez free jazz, tocou com Cecil Taylor, hoje em dia ele é casado com uma coreógrafa muito famosa lá na Alemanha, ele faz um trabalho de violino e dança, assim, é completamente diferente daquele ensino tradicional do violino, é uma pessoa adorável, e alguém me recomendou, procura o Harald, porque ele dá aula, né? Eu procurei, e fui lá a primeira vez, eu estava num nível de tensão assim, né? Com o violino, sem o violino, de qualquer jeito. Cheguei lá assim, ele como muito sensível percebeu, toca pra mim. Daí comecei a tocar um bar, com aquela mão tudo doendo, tudo... Ele, não, toca pra mim. Eu toco, depois de tocar, ele falou, não, eu quero ouvir uma nota, toca uma nota. Enfim, eu trabalhei com ele, a gente é amigo até hoje, trabalhei com ele essa coisa da improvisação livre, do jazz também, um outro caminho, assim, né? Esse momento, por exemplo, que a senhora teve esse problema de tensão, ao que a senhora atribui isso acontecer exatamente? Olha, eu acho que eu estava fisicamente estudando demais e mal, mas por um estado mental meu. Eu estava com problemas pessoais, era uma fase que eu muito jovem lá, muito só, essa coisa com problemas pessoais, tudo muito difícil, o que eu vou fazer no futuro, medo do futuro, medo de voltar, medos, acho que tem a ver com os medos, as dúvidas, e um excesso de cobrança, eu achando, se você ia olhar em torno, todo mundo é maravilhoso e você não, e você, mas se eu estou aqui é porque eu tenho meu valor, né? E é uma coisa também que o Egberto fala muito, que é muito interessante, essa coisa de você encontrar a tua singularidade, buscar a tua singularidade e encontrar. Eu estava me sentindo um pouco deslocada. Por exemplo, o concerto de Tchaikovsky, que eu estava estudando na época, é maravilhoso, mas não é minha música, eu não sou feita para ele, assim, né? Não é uma coisa que, assim, eu estava estudando e aquilo, assim, não andava bem comigo, assim. E eu me achando uma porcaria por aquilo, cobrando e estudando cada vez mais. E quando eu vi, eu ficava estudando 8 horas por dia, né? Até o momento, eu devia estar estudando tudo errado, né? Então, assim, é um estado psíquico que me levou a uma tensão física
tudo errado. Aquele momento, tudo errado. A senhora não faz ideia do quanto, para mim, que tenho a senhora como referência, como uma das referências, dar um quentinho no coração, escutar, basicamente falar da sua experiência de que estudar desse jeito não dá certo no longo prazo. Não, você... No curto médio prazo pode dar. No longo prazo... Não, você tem que realmente estudar. Às vezes não precisa estudar nem às 8 horas, mas realmente estudar com... Assim... O Perlman tem um artigo que ele escreveu uma vez, uma entrevista que ele deu uma vez em algum lugar. Claro que aí já é outro extremo, tá? Não façam isso. Mas que ele pega... E é o Perlman, né? Tem isso também. Que ele pega e fala que depois dos 18 anos ele nunca mais estudou 30 minutos, mais do que 30 minutos por dia. É o extremo do extremo. Mas pergunta quanto ele estudou antes. A galera vai fazer isso ali. A questão pergunta o quanto ele não estudou antes. Exatamente. Acho que tem uma coisa de você começar super cedo. Pode falar, desculpa. Com tudo ali, né? Exato. Ele começou, sei lá, com 4 anos de idade. Baita orientação, outro meio, outra realidade, outro dia a dia, né? Mas o que eu falo especialmente para quem está assistindo que está iniciando, não mais do que 30 minutos por dia. Para quem está iniciando do zero. Porque tem... Mais do que 15 minutos já é muito, na verdade. Porque quem está iniciando não sabe nem segurar o violino direito. Aí se ficar mais do que 15 minutos já começa o que é importante é o todo dia, né? Exatamente. Até você faz de manhã e de tarde. Consistência. Todo dia. E quando você chega, claro, começa a chegar no nível mais interessante, vai bem entre 2 horas e meia, 4 horas ali nesse range e tal, que na minha visão é o óptimo. Você conseguir fazer todo dia. Eu acho que a questão, menos do que a quantidade de tempo, é a qualidade do estudo, a qualidade do tempo do teu estudo. Eu brinco com os meus alunos, falo, estudar é sem emoção. Né? É pragmático. Você toca, mas tem que realmente... E também um momento de quase meditação ali. Ali não só esquece, é difícil, né? Uhum. A vida hoje, esse negócio de celular, esquece um pouco as coisas. É um momento que você está ali com o que você escolheu fazer, porque ninguém é obrigado a tocar violino também. Exatamente. Eu já tive que dar aula pra gente que era obrigado a tocar violino. Eu me disse que não vou fazer esse papel. Né? Pessoa que podia tocar muito bem. Mas recreadora musical. Não. Eu chamo assim. Não vou fazer. Quando você dá aula pra alguém que não quer tocar. Vou recreação. Eu já, às vezes, não, de jeito nenhum. Mas, enfim. Mas eu acho que é muito por isso. Esse estado psíquico, eu acho que é uma crise, né? Acho que todo mundo tem suas crises. Foi uma grande crise ali pra mim. Que me levou, que eu acho aquela coisa de você fazer uma caipirinha com aquele limão que você tem ali, né? Me levou a buscar outras coisas, essa coisa da improvisação livre. Tudo isso por conta desse CD. Esse CD tem uma outra história. Quando eu resolvi voltar para o Brasil, eu voltei de navio. Foi uma escolha, porque eu falei, eu não quero... Bom, na época eu voltei em 96, né? Eu não queria... Foram muitos anos lá. Foram 4 anos sem vir para cá. Foi um avião, na época era... Sei lá, eu tinha uma mudança, livros, muitos livros, partituras, instrumentos. Eu pensei, eu não quero... Sei lá, vai chegar meu corpo e o resto vai chegar como, né? Pum, depois, cheguei. Então, assim, um amigo meu me recomendou até um navio italiano que ele fazia um cargueiro com serviço de passageiros, super legal, tinha uma cabine super bacaninha, e você podia trazer 100 quilos de mudança como bagagem, né? Ok. Então, foi perfeito. A viagem durou 13 dias, e nessa viagem muita coisa aconteceu também emocionalmente, sonhos, pesadelos, e muita coisa veio à tona de toda essa experiência, né? E daí eu escrevi uma poesia, uma história ali a partir de um pesadelo, que é o título desse disco. Dragão dos Olhos Amarelos. Que foi esse sonho, um pesadelo pesado, que não foi fácil não, eu fiquei bem abalada com aquilo, mas a viagem foi uma coisa maravilhosa, uma coisa onírica quase, porque você chega uma hora, só tem horizonte à sua volta, e aquele céu que você não vê se você não está em alto mar, é muito diferente, né? E o Dragão de Olhos Amarelos é em relação à figura do Dragão dos Olhos Amarelos? Tem a ver com os medos. Tem a ver com os medos, né? Esse dragão dos olhos amarelos tem a ver com os medos da gente.
Esse disco, de alguma maneira, é um pouco improvisos autobiográficos. Eu tento contar um pouco a minha história de uma maneira muito abstrata, mas ele trata muito dos medos. E do medo de se expor também dessa maneira, improvisando livremente. Porque uma coisa é eu escrever uma partitura e assim, como que eu vou estudar para esse disco? Então eu resolvi bancar a minha loucura, entre aspas, aí, quando eu me propus a fazer, né? Que foi depois do disco do Du. O Du foi um grande impulso para isso, porque através do trabalho com o Sérgio no Du, eu me senti muito mais à vontade com a minha criatividade. E ela se revelou uma grande improvisadora. Rapaz. Uma grande improvisadora. Ela improvisa muito bem. Porque a gente tem o quê? Uma formação muito rígida, né? Na minha época, mais ainda. Imagino. Dona Lola era muito rígida. Minha educação em casa foi muito rígida. Então a gente aprende as coisas, tudo à base do teu erro. Daí você fica achando, tá errado isso, né? Chega uma hora que depois nesse mestrado que eu não terminei, acabei não terminando, falei, quero mais ouvir meus erros, né? Assim, eu sei dos meus erros. E eu não sou perfeita também, uma coisa de... E daí eu meio assim, eu me joguei nesse disco. Foi uma necessidade muito forte. Eu falei, eu vou fazer e vou bancar essa história. E dane-se o que vão pensar, se vão achar uma porcaria, se vão achar que eu sou maluca, se vão achar o que for. Não me importa, o que precisava realmente que isso saísse de mim, né? Mas as pessoas só podem achar algo de alguém que está sendo visto, né? Tipo, se você é invisível, ninguém vai achar nada. Não tem muito e tempo. É uma coisa que me deixou mais livre, inclusive, com o tempo, foi justamente, que bom que acham mal de mim, ou que alguém acha mal de mim. Que essa pessoa acha alguma coisa de mim. Eu não acho nada dela porque eu nem sei quem ela é. Eu nem paro pra pensar. Não dá tempo, porque eu tô sempre fazendo projetos, eu sempre... Assim, essa coisa da criatividade, que eu acho que tem que ser mais estimulada no ensino no violino. Escrever as próprias cadências. Isso é uma coisa que eu falo com os meus alunos. E por incrível que pareça, a maioria fica... Sim. Sabe que tem um professor no Brasil que está fazendo esse trabalho? Sim, mas é muito importante. O Rafael Egídio, em Brasília, ele tem um centro Suzuki. É para mim, um dos grandes professores brasileiros, assim, que está formando uma galera que está chegando com 16, 17 anos, já tocando concerto de Brahms, Tchaikovsky, que está formando um pessoal legal. E a gente foi visitar ele no final de semana, acho que 2 finais de semana atrás. E aí ele... Não foi combinado nem nada. Eu fui para visitar ele e o estúdio dele e o Luiz, que é um outro professor lá também. E aí chegou lá e então a gente preparou um recital para vocês. Aí trouxe lá 2 alunos, uma menina e um menino, e o menino tocou um trecho do concerto do Brahms com uma cadência dele. Que maravilha. Isso, maravilhoso, assim, você fala assim, velho... Mas a origem da cadência é essa. Exato. O intérprete mostrar o seu virtuosismo, a sua técnica, tudo por dentro do concerto. Em algum momento, no romantismo, isso mudou. Também uma coisa muito bonita, que foi o trabalho dos compositores junto aos intérpretes, né? De criar as cadências, de ficar mais. E quando será que a gente parou de escrever as próprias cadências? E por quê? O senhor sabe? Sim. Por quê? Eu já li um livro muito interessante, recomendo, do Dustin Daft. É um compositor, pesquisador inglês, que ele fala, tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso, sobre a época das cadências improvisadas, e ele diz o seguinte: primeira coisa que ele fala, numa sonata existe o ritornello do tema A, certo? Ele diz, ali para um bom intérprete criar alguma coisa em cima. Se ele repete exatamente o que está escrito ali, ele é um medíocre. Era assim que no século XIX se pensava. E a cadência mais ainda, porque a cadência é um momento onde a orquestra para e você vai mostrar o teu conhecimento sobre aquela obra daquele compositor, mostrando as tuas habilidades técnicas e a tua habilidade também de criar algo em cima daquilo, que é o tema do concerto, né? Então, o que começou a acontecer? No final do século XIX, essa tradição foi perdida. Isso era uma tradição que ainda vinha ali do classicismo, entende? Então, vinha ali do classicismo, chegou até Beethoven. Passando no Beethoven, as coisas começaram a ficar meio práticas demais. Então, começou aquela coisa, o compositor escrevendo exatamente o que ele quer. A coisa começou a ficar mais individual.
individualista. Fazer parceria com algum violinista e escrever a cadência que vai ser usada. Então, assim, você pode ver os compositores que começaram do final do século XIX, são muito mais... Cada um tem sua característica, não é aquela coisa que, na época do Mozart, que, né, classicismo, todo mundo tinha um jeito de tocar que era todos. Enfim, daí surge o conservatório. Que é para conservar as cadências. Exatamente, surge o conservatório porque quando se percebe que a tradição morreu. Uhum. Então, ok. Percebe que a tradição morreu, então tem que existir o quê? Uma escola que mantenha a tradição. Por isso o nome conservatório. Uhum. Né? Que ao mesmo tempo conserva umas coisas muito erradas, né? Exato. Então, assim, essa coisa toda de cadência improvisada, de fazer o ritornello com alguns floreios, assim, já era, dançou, amigo. Nos conservatórios que eu passei não tinha, não. Nada disso. Não. Conservava o jeito de tratar o aluno que não era muito legal, às vezes. Eu nunca estudei em conservatório, assim, eu estudei na USP, daí quando eu pouco antes de eu ir, mas assim, eu tinha um rigor, assim, a formação básica foi muito rigorosa. Dona Lola era muito rigorosa, Seftig, aquelas coisas realmente, menina. Mas ali eu tive uma sorte muito grande, mas mais do que sorte foi uma escolha do meu professor na Alemanha, principal, que foi o Rainer Kussmann. Era uma pessoa muito cabeça aberta também. Ele era muito ligado à música barroca e também à música contemporânea. Depois ele foi até um tempo espala da Filarmônica de Berlim. Ele aparece em vários vídeos da Filarmônica. Então ele tinha uma coisa atípica nesse mundo do violinista virtuoso, assim, que ele era. Ele faleceu recentemente até. E a senhora falou de medo de exposição? Voltando, né, que a gente fugiu do assunto do disco. Não, pode continuar. Então foi isso, porque daí eu realmente senti uma necessidade, eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Daí conversei na época com o André Mermari, que é meu amigo, tem um estúdio lindo lá na Cantareira, achei que seria o lugar ideal também, para poder realmente me refugiar no meu universo ali. E ele topou, daí combinei com ele uma data e falei, agora como é que eu vou estudar para esse disco? Porque... A ideia era chegar e gravar. Sim, mas eu tenho que preparar a ideia. Como que eu vou estudar? Eu tenho que estar estudando. Nesse disco, se você ver, tem essa cadência, fui eu que escrevi. Eu escrevi para uma obra do Egberto Gismonti, que se chama Eterna, que eu toquei com a Camerata Romeu, tá até um vídeo lá no meu Instagram. Dodecafoniana 1 e 2 são obras do Sérgio, que fez para violino solo, obras lindas dodecafônicas, hoje em dia eu já tenho a 3, a 4, e agora ele está me devendo a 5. Daí eu quis gravar também, e gravei a Malinconia, da Sonata 2 do Isaí, que é uma obra que eu amo, que é uma coisa... E esse Eu Posso Chorar é uma das músicas que o Hermeto Pascoal fez para mim lá atrás, que eu daí ali no estúdio eu falei, André, toca piano aí, vem tocar também, né? Não fica só aí, que ele gravou para mim, né? E daí ficou como faixa bônus, um dueto, onde eu improviso também. E o resto... Quantas pessoas podem falar, não, que é uma música que o Hermeto escreveu para mim? Tu coloquei no meu disco. Se você vai no YouTube e bota lá Sinfonia em Quadrinhos, você vai ver a jovem, atual experimental, o Jamil. Eu tinha uns 16, 17 anos, todo mundo novinho, todo meio... E tem no YouTube isso? Tem no YouTube. No MASP, a orquestra entrava como um cortejo, e daí o Hermeto entrava depois, e assim, o concerto foi a estreia dessa obra dele. Tem um vídeo maravilhoso do Hermeto, procurem depois no YouTube isso, que é ele num estúdio tocando no piano o que alguém tá falando. Tipo, de uma reportagem. Mas, ó, tipo, tô falando não sei o quê, aí ele toca. Que música que é tipo assim, tá maluco. É um nível de... A gente fala de ouvido absoluto, mas você tem ouvido absoluto, aí você tem Hermeto e os outros ouvidos aí no meio. Esse trabalho dele se chamou Música da Aura. Música da Aura. Ele gravou, eu vi uma entrevista dele na época, ainda no SBT, com o Soares, no SBT, onde ele fez isso. Ele pediu para o Soares ficar falando e ele foi... Cara, ele harmonizava, isso é uma coisa... Quando ele começou a falar isso, lá vem a viagem. Aí, sério, o Jô falando e ele harmonizando tudo aquilo ali, você ouviu, era lógico o negócio.
Como música do Pel, eu falo Hermeto Pascoal. Né, cara, tá maluco. Isso pra mim é o nível do Mozart. A gente tava ouvindo uma história anedótica, não sei se é verdade ou não, mas tinha uma composição, a professora Amanda vai saber, a composição que só tocava não sei onde, que o Mozart escutou 2 vezes. Foi a primeira... É uma coisa meio anedótica, eu vou falar por cima, mas basicamente tinha uma composição que só tocava numa igreja específica, na Capela Sistina, e não tinha isso liberado pra ninguém, era meio que só da igreja, não podia ter. Beleza, Mozart falou 2 vezes e escreveu a missa. Foi a primeira pirataria de partitura da história. Sério isso, mas essas histórias são verídicas. Até porque você tem que pensar o seguinte, aqueles músicos daquela época, eu tô me metendo pra caramba no palco de vocês. Os músicos daquela época tinham um ouvido muito melhor do que qualquer um da gente. Não tinha Instagram, gente. Eles iam fazer o quê? Não tinha nada. Não tinha nada. Ou você ouvia a música ao vivo, ou você não via a música. Então, assim, aqueles caras tinham uma percepção de tiro impressionante. E qual era o outro entretenimento, né? Que não música? Tipo assim... Você vai, sei lá... Os entretenimentos... Nossa, a gente para pra pensar realmente, né? Uma era pré-internet, pré-vídeo, pré-televisão. O entretenimento, majoritariamente, ou você produzia ou você não teria entretenimento. Porque assim, se eu moro no interior, nem assistir alguém tocando eu vou, se eu não tocar. E aí acaba que todo mundo acaba tocando. Porque é a única coisa que tem pra fazer. Não tem muitas outras coisas pra fazer. A leitura, né? Ler. Mas Mas a taxa de analfabetismo, imagino que era muito maior do que hoje em dia, né? É mais fácil tocar um instrumento do que saber ler. Inclusive, hoje tem muito música que sabe mais tocar do que ler. Tinha também mais filhos na época. Mais filhos, exato. Inclusive, se eu morasse naquela época, eu ia ser igual o Bach. Eu ia fazer uma camerata, assim, ó. Nossa, preciso de gente pra tocar na igreja. Calma aí, o Bach pega. Me dá 6 anos. Me dá 6 anos que eu populo a orquestra dessa igreja. Um maestro da orquestra jovem lá na Alemanha da escola, um búlgaro, ele era muito temperamental, assim, mas engraçadíssimo, o Babarkov. E ele num ensaio, todo mundo tocando, estava trabalhando o bar, daí todo mundo tocando aquele lá, barroco, alemão, aquela delicadeza. Não, Bach não era nada disso. Ele teve aquela filharada. Imagina, vocês acham que ele era assim? Ele era um apaixonado. Todo mundo lá. Imagina, Bach teve alguns filhos, pra quem não sabe. Alguns ficaram bem famosos, inclusive. Mas, enfim, e assim, aí você fala, nossa, o Bach foi um dos compositores que mais escreveu e que mais tem registro de que escreveu, né? Ainda que muita coisa provavelmente se perdeu no tempo. Mas também é o tanto de boca que tinha que alimentar, né? Tipo assim, eu vou escrever missa pra lá, vou escrever missa pra lá, vou escrever missa pra cá. Ô, você vai fazer o cachê lá não sei onde, ô, fulana vai casar, vai tocar lá. Ele montou uma agência de músicos. Muito bem. E como que é estudar Bach na Alemanha? Muito bom. Eu me lembro, o primeiro choque, logo que eu cheguei lá, as pessoas perguntando. Na época também não tinha internet, não tinha nada. As pessoas achavam que São Paulo tinha cobra na rua. Mas no Brasil, vocês é na calçada, gente. Ouviram, eu ouvi isso uma vez. No Brasil, vocês conhecem Bach? Mas claro. É muito bom, né? Eu acho que tem uma coisa assim de você estar ali na fonte, que nem se você quiser estudar Pixinguinha, você tem que... Exatamente. Eu acho que tem isso de você estar ali realmente na fonte. Teve alguma coisa de diferente na instrução, de como se tocar? Muito. Eu acho que primeiro uma atenção à forma, né? A outra coisa, a análise do que você está tocando de alguma maneira, né? Você conduzir mais harmonicamente, mesmo que seja monofônico. É uma coisa muito forte. Sonoridade. A minha época, todo mundo aqui tocava Bach muito lá, romântica, com muito vibrato, aquele tachê muito dentro da casa, uma outra maneira, um som mais aerado, digamos assim, né? Isso muito. E uma coisa que para mim foi muito importante, evidente, essa coisa do destaque da polifonia, né? Uma consciência maior da polifonia, mesmo nas partes monofônicas.
Então, isso é muito legal. Você consegue demonstrar isso com algum trecho de alguma peça? E agora, assim, de cara... Tipo, uma giga, um presto, sei lá. Eu posso tentar com o adágio, mas posso com o tentar. adágio. Você quer agora? Mas daí porque aí pro pessoal poder entender como assim polifonia com uma voz só. Certo. Bom, vou tentar, mas eu não estudei para fazer aqui. Não, tá tudo certo. E esse violino eu não conheço também, vou tentar aqui. Isso é uma coisa de músico erudito, né? Bom som desse instrumento. Esse é um bom instrumento. Faz aniversário de 200 anos esse ano. É? Uau! Bom, por exemplo, vou ver, se eu desafinar, não reparem, eu não tudo conheço certo. esse instrumento. Você pegar no adágio da sonata em sol, né? Uhum. Bravíssima! Isso é porque não é o violino dela, imagina. Nem esquentei, nem estudei hoje. Alguns obstáculos para ficar um pouquinho mais difícil, né? Cadeira. É cadeira, violino atrás, não sei o que, fio e fone. Não tem desculpa. A senhora comentou uma coisa que eu queria colocar um pouco de luz, que é a insegurança. A senhora foi se aventurar em outras linguagens, em outros idiomas violinísticos, musicais, por conta um pouco do medo de se expor. Não, na realidade é o contrário, né? O medo de se expor talvez dificulte esse ato do improviso. Então é isso que exato, por isso que eu estou falando. Mas então, por exemplo, porque uma coisa, a composição, às vezes, né? Então agora o bar, o violino, o bar, ele é uma espécie de escudo para mim aqui agora, né? Como obra. Escudo muito bom, maravilhoso. Uhum. Mas esse disco, eu tô falando muito sobre esse disco, no caso, né? O processo criativo dele, que é mais de tudo. Essa necessidade que me veio, depois como preparar, mas eu já toquei tanto repertório, tantas obras, música de câmara, solo, estudos, na orquestra, tudo. O que sai de dentro de mim? Né? Já que eu não me chamo de compositora, embora tenha composto algumas coisas. Então, assim, foi uma pesquisa que saiu de dentro de mim, foi uma curiosidade minha também. Mas olha, voltar para dentro, né? A senhora compôs algumas coisas e não se considera compositora. Por que alguém que assassina uma pessoa uma vez já é assassino? E que você compôs algumas peças na compositora? É porque eu acho que eu sou uma serial compositora. Cara, é um serial killer. Eu não sou uma serial compositora. Digamos assim, eu não pratico aquilo todo dia, né? Veja bem, vamos consultar o Código Penal. Tipo, se a senhora já compôs coisas, você é compositora, ué? Mas então, o medo de se expor, por exemplo, nesse caso aqui, foi assim, eu fui pra lá, daí já de cara, o André Mermari tá ali, né? Ele até me perguntou, você quer que eu saia e deixe o estúdio ligado, você sozinho? Não, eu falei, fica lá, mas você acha ruim, você uma espécie de vergonha, né? Uma espécie de timidez, né? Ele falou, não, daí um momento que comecei a tocar e pronto, daí
não pensei em mais nada. Então que temos não aqui fosse... compositora Ana de Oliveira. Tá bom. E daí foi, gravei, passei lá, gravei 2 dias. Eu tenho, na verdade, outro disco que eu tenho aqui daí. Daí eu terminei e foi realmente forte aquilo para mim. Peguei o material bruto, fui para casa, ouvi. Como é que foi a história? Deixa eu lembrar direito. Veio a pandemia. Depois? Mas a pandemia veio assim, quando eu vim praticamente com material bruto para casa. Não tem mixagem, basicamente, aí não precisava mixar nada, só masterizar, né? Então, a peça para 2, o duo que a gente fez também não precisava mixar, mas eu vim com esse material bruto para casa, com muito material de música, takes inteiros também. Cada pecinha que tem aqui, cada faixa é um take inteiro. O próprio Isaí, não tem edição nenhuma. Toquei de cabo a rabo. Take só. Não, se tiver alguma coisinha, ficou. Rapaz! Não é. É braba demais, hein? Eu não gosto dessa ideia de ficar... vou botar ali, vou tirar ali. Eu gosto. Eu gosto como se fosse ao vivo, né? Bravo, imagina, bravíssima. Então, nenhuma delas tem. A edição que teve foi porque eu vim com muito material para casa, daí veio a pandemia. A gente também tinha acabado de gravar o disco do Du, lançado, os shows começaram a cair, e não sei o quê, não vai ter isso, né? Máscara em casa, trancado, muito tempo, e eu, o que eu faço? Daí comecei a ouvir, eu sou muito autocrítica, falei, mas vamos achar um horror esse negócio. Eu me lembro de escrever, André, acho que eu não vou abortar essa ideia. Eu falei, você tá maluca? Você tem que fazer isso aqui. Daí acabou sendo muito bom, porque durante a pandemia, eu trabalhei muito, eu fiz uma campanha daquelas de crowdfunding, e acabei fazendo o livro também, que já tinha ele do trabalho do mestrado, só precisou reeditar algumas coisas, principalmente os exemplos musicais, não de conteúdo, criar coisas para virar um livro, né? Mas, de qualquer maneira... E o disco, daí foi bom porque eu me envolvi. Daí selecionei os takes não, as peças, né? Porque não tem nenhuma repetida, né? E selecionei e entendi aquilo que eu criei a história, né? Daí que virou a suíte Dragão Amarela, que daí isso fala muito da minha história na Alemanha, da ida, da volta. Eu perdi minha mãe enquanto eu estava lá também, logo no começo, então fala disso também, dessa perda. Daí a cadência veio um momento que foi a primeira cadência que eu escrevi para essa peça do Egberto. Aliás, eu escrevi muito jovem uma melodia que eu mandei para ele, ele harmonizou, e seria a minha primeira composição, mas uma melodia de canto. Então, uma coisa de abriu a janela, e daí foi, né? Essa Dona Cafoliana, a participação dele nisso também, a participação do Du nisso, nesse processo, né? Foi muito importante. E daí vem os improvisos autobiográficos, escolhi o que eu mais gostei, montei a história, faixa bônus, o Du com o André. E depois foi mais uma coisa, vou lançar, o que foi? Assim, não é fácil, né? Eu não pareço, mas eu sou muito rígida também, essa coisa de... você não é tímido, eu sou por um lado muito tímido. Eu tô vendo, porque, assim, o que me soa... A senhora é uma profissional maravilhosa, todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios e conhece o trabalho da senhora sabe disso. Se você não acha que você não tem nem 2 neurônios. Qualquer sabe disso. Mas a senhora é muito autocrítica com a senhora mesmo. É coisa de formação, isso Caramba. Mesmo, né? Então, esse com o disco eu fiquei, será que foi muito surpreendente, porque o disco foi muito bem recebido. Eu recebi críticas e eu fiquei, cara, gostaram, né? E uma coisa assim, a ideia também, porque também nunca foi feito isso. E no caso de um improviso, dentro de uma peça de música, um bebop, uma coisa que é muito difícil improvisar. É bem difícil, mas em outras peças, como essa formação é muito baseada no erro, para você improvisar bem, se tocar, tem que esquecer que existe erro. Desculpe, dane-se o erro. Exatamente. Não falei palavrão. Tá tudo certo. Mas então, é porque assim... Dane-se o erro, não há erro nesse momento. Lógico que tem improviso melhor, pior, mas erro... E melhor, pior na visão de... quem, né? Na minha visão, eu poderia ter feito tal coisa, mas a pessoa que está escutando não sabe o que você poderia ou não. Tá pronta a obra. Tu sabe que eu cheguei uma hora que eu nem ouço depois do que eu gravei, mas porque eu começo a achar, eu ouço, acho lindo, eu ouço, depois uma hora eu paro de ouvir. Mas eu acho que tem um
Isso é uma coisa que eu percebi, eu conversei com algumas pessoas que falaram que acontece também, não sei se com a senhora aconteceu a mesma coisa, sobre gravação. Existe vamos chamar de gráfico de gravação, de você assistindo a sua própria gravação. Em um primeiro momento, absolutamente, você vai detestar absolutamente qualquer coisa que você gravou. Quando você escuta pela primeira vez. Porque tá muito fresco na sua memória os pontos, putz, aqui aconteceu isso, aquilo ali, aconteceu isso, não sei o quê. Só que passa um tempo depois disso, que se você ouvir de novo, pode ser semanas depois ou meses depois, você começa tipo, não tá como eu achei que tava. Tá ok. E quanto maior a espaçada de tempo, mais você consegue olhar pra trás e respeitar o que você fez. Quanto mais distante você tá dessa aqui. Tem um professor que eu gosto muito, o Alejandro Drago, um professor argentino, que ele pega e fala que tava escutando a gravação, ele tava em casa e tava adulto já, e tava escutando a gravação do concerto em Sol Maior do Haydn. E aí ele tá escutando assim, e aí o pai dele tava escutando. Nossa, pai, essa gravação tá boa, né? Aí ele continua escutando e escuta na gravação uma mudança de posição num lugar incomum que só ele faz. Aí ele imediatamente... Tira, tá péssima. Mas ele só achou péssima na hora que ele percebeu que era ele tocando. Então, muito louco. É neurose de violinista mesmo isso. Né? Outros instrumentos têm isso, mas eu acho que no violinista é mais acentuado. Mas a senhora sente isso também, que quanto mais passado o tempo, mais você olha para trás, não necessariamente achando que tá perfeito, mas com mais respeito ao trabalho que foi feito? Eu acho que não, respeito pelo trabalho eu tenho sempre. Mesmo se eu acho isso, aquilo, eu tenho pontos a criticar, porque eu aprendi isso, e acho que isso hoje é mais importante para mim. O porquê esses discos que depois a gente gravou, tanto o Armoriano quanto o Cata de Amor e Outras Histórias, que são bem diferentes diferentes do Boeli. O Cata de Amor e Outras Histórias também, mas no Armoriano mais forte, num que vem agora, que depois eu não vou falar muito, mas a filosofia é take inteiro, não editar, do começo ao fim. Por que isso? No primeiro momento, porque você não pode entrar num estúdio para gravar um projeto se você não tem aquilo pronto. Se eu estou precisando editar nota ou não sei o quê, num nível assim, é porque eu tenho que ir para casa estudar antes de ir para o estúdio. Segundo lugar, é desumano. Eu ando muito cansada, por exemplo, eu tenho Spotify, essas coisas todas. Eu boto no ouvido, assim, tem uma coisa que me incomoda nesse tipo de som. Eu gosto do chiadinho do vinil. A mesma coisa, às vezes você vai gravar, dependendo do técnico, eu ouvi o barulho do arco, assim, ótimo, é isso aí que eu quero. Eu quero ouvir o barulho do arco. É porque faz barulho. Eu quero esse si é mais baixo desse jeito que eu quero. Não tira o barulho, mas aquele barulhinho, sabe? Aquele quicada de arco que faz parte. Eu adoro ouvir a quicada, óbvio, depende de onde, sim, né? Sim. Mas, é vivo ali. Então, assim, se eu começar a tirar isso, essa higienização de um som que é um negócio comprimido, achatado, começa a ficar desumano. E a gente vê tanta desumanidade por aí. E aí vira assim, gravação de referência, e quem está estudando quer tocar igual, só que nem a pessoa que gravou tocou daquele jeito. Não existe isso. Você vai a um concerto, ver os maravilhosos, você vai ouvir uma coisinha. O cara tem crise, né? O cara tem uma vida, uma pessoa, o cara, a cara, assim, o artista, a artista. Então, assim, eu acho que é uma filosofia mesmo. Hoje em dia eu sou um pouco mais generosa comigo mesma nesse sentido. Então, eu ouço ouvir ali, mas eu tenho aqueles momentos. Eu acho que talvez no meu gráfico seja um pouco assim. Okay. Que tem um momento da crítica excessiva, daí eu relaxo, daí eu acho lindo, depois eu começo a ouvir muito, eu começo a achar coisas que eu nem tinha ouvido. Inventar coisas ali. Então, assim, daí uma hora eu descanso daquilo também. Onde hoje as pessoas conseguem escutar as gravações da senhora? Elas estão todas no Spotify. Legal. No Deezer, todas as Apple Music, aquele YouTube Music. E o livro? O livro pode comprar comigo direto. Ele está sediado num lugar chamado Clube de Autores, que você pode comprar a versão física ou a versão PDF. Maravilhoso. E aí você vai ter, basicamente um livro de técnicas estendidas. Esse livro é a base, ele fala de uma maneira bastante inicial e sobre aspectos da técnica estendida, tentando
inicialmente também tirar quem tem medo de música contemporânea, não precisa ter medo. Na realidade, isso já existia, aquilo já existia, mas as coisas somadas realmente são novas. Tenta organizar um pouco a notação básica, o básico da notação, porque é um assunto muito extenso, né? Então, fazer então, o básico da notação, e sempre dentro de obras da música de câmara e para violino solo brasileiras, repertório que a maioria deles eu pude tocar. Maravilhoso. Né? Ou tem coisas que eu gravei com o Trio Poeli, então você vai ver que tem muitos compositores, tem vários exemplos do mesmo compositor, que eu pude me aprofundar. O texto da introdução, Paulo Bozizio, que escreveu. Que sensacional! Porque foi o desenho da introdução que tem ali também, o Sérgio que fez, que ele também desenho e artista plástico. Compositor, violinista, guitarrista. É multitalento. Meu Deus! Quando eu crescer, quero ser igual a vocês. E ainda vai lançar um livro em breve, como poeta também. Caramba! Então, o livro você pode conseguir no Clube de Autores ou comigo. Eu estou nessas redes sociais, tem Instagram, Facebook. Como que o pessoal te acha no Instagram? No Instagram é Ana de Oliveira Violino 2. E tem a página do Du também, que é Ana de Oliveira Sérgio Haas. Mas o livro você vai na página minha, que é Ana de Oliveira Violino 2. Pode falar comigo ali. Eu tô para fazer, eu mesma às vezes faço uma tiragem, porque é legal do Clube de Autores, é porque... Continua sendo sua obra. Exato. Ok. Eles têm lá, mas continua sendo o meu, e tem essa possibilidade de fazer o livro físico, né? Você pode comprar das duas maneiras. Agora costuma chegar rápido. Inclusive, se comprar online, chega na mesma hora, então... chega rápido. Você lê no seu Kindle, no seu iPad. E outra, ele serve para jovens compositores também, não é só para violinista. Você tá compondo um negócio, você não sabe como escrever, tá aqui. Aqui tá falando. Mostra sonatas de Bartók, de onde surgiu microtom, de onde surgiu, não foi uma coisa que surgiu, na verdade foi surgindo já no início do século XX, já tinha Isaí, mas ele notava de outra maneira. Hoje você vê tanta flechinha para cá, para lá, dobrado aqui, dobrado ali, mas eu tentei mostrar como que tá, a maioria que eu podia observar, né? Sim, uma ajuda, né? Uma ferramenta para quem tem interesse em música contemporânea, estimulando também, que você tem uma ferramenta, talvez te estimule a trabalhar naquilo. Né? Agora, uma pergunta importante, professora. Como que a senhora ficou sabendo pela primeira vez da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre o que era? Foi muito curioso. Eu acho que apareceu no Instagram para mim, aquelas quando vai aparecendo. E daí eu olhei e eu falei, legal, porque assim, tem algumas iniciativas, né, nenhuma como essa, que agora eu conheço melhor, mas sobre violino, né? Então, desde aula online, algumas. E daí eu olhei e falei, que interessante, fiquei com o nome na cabeça. E foi recente, na realidade, quando vocês me convidaram. Que legal. Daí que eu fui olhar mesmo, daí eu falei, aceitei, eu dei uma olhadinha antes de aceitar. Não vou me enfiar em qualquer porcaria, gente. Uma sacada. Mas tinha alguma coisa ali que eu falei, tem alguma coisa com isso. Depois que eu fui olhando mais, que eu falei, mas é o Jano. Eu não tinha, eu às vezes me desligava com essas coisas. Eu falei, é o Jano. E você era um menino quando eu te conheci. Eu não mudei nada. Ela me conheceu há 35 quilos atrás. Não tinha aquela cara de menininho. Sem barba, né? Eu falei, você tá com quantos anos? 30. 30, desculpa. Então você tinha... 13, 14, por aí. Eu falei, nossa, daí que eu me toquei, daí que eu falei, claro que eu vou, né? E depois, daí foi isso, depois a gente começou a se falar, né? E foi assim, depois eu acabei acompanhando de vez em quando para ver quem que tava vindo. Eu falei, vamos ver quem que tá indo lá. Depois eu vi. Aí você viu, peraí, a minha galera tá indo lá? Claro, é meu contemporâneo, né? Que maravilhoso. A gente tocou em Camerata, muito junto, antes de eu ir para a Alemanha. A gente tinha Camerata crescendo. Foi uma orquestra de cordas que... E aí vocês foram crescendo juntos. Crescendo juntos. Laércio, Fukuda, Ricardo Fukuda, Max Fukuda, todo mundo. E o Erich Leninger trabalhava com a gente. A parte técnica, assim, montava o repertório.
E não tinha, o regente era o Diogo Pacheco. Não tinha patrocínio, era uma época que existia mecenato mais do que... Hoje em dia mudou muito, né? Na época que a galera colocava dinheiro sem esperar nada, era só pra colocar o dinheiro no projeto mesmo. Tinha que às vezes tocar no você tocar evento, lá. aquela coisa, fazer, mas era bem Agora diferente. você tem que ter banner, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer babá, tem que fazer tudo hoje, tem que aprender. Porque tem hora que é muito trabalho mesmo. E que pessoa que violinisticamente a senhora acha que seria interessante ver aqui nesse podcast conversando com a gente? Que ainda não veio? Preferencialmente que ainda não veio. Bom, eu acho no caso que a Amanda é uma pessoa, imagino que ela já tenha vindo. A Amanda não veio ainda. A Amanda, eu acho que é o caso. Ela ganhou essa prova, além de ser uma violinista maravilhosa, eu sou muito fã da Amanda. É uma pessoa sensibilíssima. Anota aí, ó. Amanda Martins, acho que é o sobrenome dela. Amanda Martins. Anota Amanda Martins na nossa planilha, por favor, e coloca indicação da Ana de Oliveira. E ela acabou de passar para a Leaders United, segundo violino do Osesp, que é um feito. Também a primeira mulher que está ali nesse cargo. Eu digo nos tempos recentes, porque teve uma época que era Maria Esther Brandão, lá de Curitiba, que é uma grande violinista. Ela mora em Curitiba. Desde quando eu me lembro por gente, Brandão. Sempre foi o leve. Então, pra mim, isso é... A Osesp antiga, a Osesp da minha época, né? Que era jovem. A Osesp da minha época é essa também, mas tinha, era o Coit e a Marister, era um casal de frente ali dos... Que legal! Dos segundos. Quando você vê, eu vou te mandar um vídeo antigo, eu solando com a Osesp, jovenzinha, com o Eleazar regendo e tal. O Coit, a Marister, o Ayrton Pinto, era o Spala. Ayrton Pinto, quanto tempo que eu não escuto esse nome? Tem também a professora Maria Vishne, eu acho que ela mora em Jacareí, se eu não me engano. No interior. Né? Eu acho que daí... E você tem o Sérgio, como violinista, também já está até aqui. Já faz comigo aqui. De repente a gente pode parar, fazer uma pausa, jantar. E se vocês não tiverem compromisso depois, a gente já grava um outro episódio. Vamos verificar as agendas dele primeiro, porque ele só vai falando, olhando. Tem coisa hoje à noite pra fazer? A produção está olhando na minha agenda se eu tenho compromisso agora à noite. Eu acho que não. Uma pessoa maravilhosa também, que é do violino, a Carol Panese. Ela já veio, a Carol? Carol ainda não também. A Carol é maravilhosa. Eu sou muito fã dela também. Como violinista e como pessoa também. Ela é uma figura maravilhosa, assim. Violinista, tem tantas pessoas. Violinista, Mariana Salles, professora na Unirio, pupila do Paulo Bozizzi, que é hoje em dia professora na Unirio. Maravilhoso. Que mais da edição? São tantos. Não, a gente esperava um, já deu um combo. Olha isso aí. Maravilhoso. Então, seguinte, se você assistiu esse podcast até aqui, primeira coisa, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa nos comentários o que você achou. Siga a Ana de Oliveira nas redes sociais, @Ana de Oliveira Violino 2, lá no Instagram. E não é necessariamente porque faz segundo violino, é só porque o Ana de Oliveira Violino... Eu fui escrever, fiz alguma bobagem lá, Então siga a Ana de Oliveira. Foi um prazer inenarrável, professora, tê-la aqui conosco. E espero vê-la novamente por aqui para outras coisas. E sábado, se você estiver por aqui, vai lá nos assistir. Com certeza. Se estivermos por aqui, vamos lá. Um abração e até mais, pessoal. Tchau. Obrigada.